Fala rapaziada, aqui é o Pivante, camisa 13 na área, e hoje nós vamos falar sobre o final da Copa do Mundo, sobre o título da Espanha, sobre o fiasco na final que foi a Argentina, sobre a decepção do Brasil também. Vamos falar, relembrar o que aconteceu nessa Copa, falar sobre a preparação para a próxima Copa. Fica até o final do vídeo que a gente tem bastante assunto para falar aí sobre Copa do Mundo, sobre as seleções, sobre a campeã. Então, peço para que você já deixe seu like, que você se inscreva no canal, que você compartilhe com seus amigos, que você nos dê essa força para que o canal possa crescer. Valeu? Tamo junto. Vamos lá, para começar, vamos falar sobre a Espanha, bicampeã do mundo. A Espanha que começou o campeonato de uma forma tímida, começou no empate com Cabo Verde, talvez uma seleção que as pessoas não botaram muita fé. Eu confesso que eu mesmo não comecei com muita fé na Espanha, porém a Espanha foi numa crescente muito boa. A Espanha foi ajeitando o time, teve algumas substituições que o De La Frente conseguiu organizar o time dentro da Copa do Mundo. E isso me lembrou a Copa de 2022, que o Scaloni fez isso com a Argentina, que a Argentina se organizou dentro da Copa do Mundo após uma derrota para a Arábia Saudita. A seleção se transformou e a Espanha conseguiu fazer isso. A Espanha conseguiu montar um time competitivo. A Espanha não teve Nico Williams, que era uma peça muito forte no seu time ali, que no final conseguiu participar do gol, da assistência para o gol, né? Conseguiu se superar, teve espírito de campeã. Foi uma seleção que amassou a França, a favorita da Copa. A França não conseguiu fazer um gol na Espanha. A Espanha que termina a Copa do Mundo sofrendo um gol contra a Bélgica. Ela sofreu apenas um gol, isso é algo inacreditável. Então, nós tivemos uma seleção muito forte, que se mostrou muito forte, não só na Copa do Mundo masculina, na Copa do Mundo feminina. A Espanha é um país que já vem trazendo isso desde a base, que vem formando jogadores, vem trabalhando com eles, que acredita naquilo que eles podem oferecer e lutam por isso, e eles vencem, vencem e vencem. E mais uma vez a Espanha se consagrou campeã do mundo. Algo para nós brasileiros poder ter aquele pouquinho de inveja, né? Como nós tivemos muita inveja dos argentinos essa Copa em algumas questões, em questões de raça, de determinação, de honra à própria camisa, sabe? Nós tivemos aulas da Espanha e essa Copa do Mundo ficou nas mãos de quem merece. E é isso. O bom foi que não foi para a Argentina, nós ficamos muito felizes disso. E aí eu entro no assunto de uma das seleções mais decepcionantes numa final de Copa do Mundo. A Argentina terminou a Copa do Mundo jogando 120 minutos mais acréscimos, né? Sem dar um chute a gol. Isso é inaceitável, inacreditável para uma seleção que tem, além de Lionel Messi, tem Julián Álvares no ataque, tinha Lautaro Martínez no banco, uma seleção onde os jogadores não conseguiram sair daquilo, não conseguiram finalizar ao gol. Isso é inaceitável. O Scaloni fez um trabalho perfeito, ele faz um trabalho muito forte todos esses anos que ele teve. Porém, o que aconteceu nessa final? Para mim, na minha opinião, a Argentina ela veio pegando seleções muito fracas no decorrer da Copa e eu ficava esperando quando ela iria se provar. E no confronto contra a Inglaterra, veio esse confronto, eu esperei, eu falei, agora é a hora. E a Inglaterra se acovardou e mereceu perder. E mesmo assim, naquele jogo, a Argentina ela realmente mereceu ganhar. Só que aí entra aquela questão: eu ainda acho que a Inglaterra mereceu mais perder do que a Argentina mereceu ganhar. Porque aquilo não se faz em um jogo de futebol, uma seleção do tamanho da Inglaterra, por mais que ela tenha todas essas dificuldades, por mais que a Inglaterra não ganhe títulos, mas a gente tem que pensar nos jogadores que a Inglaterra tem. O Tuchel foi um treinador covarde naquela semifinal e ele simplesmente chamou a Argentina e aconteceu o que aconteceu. E a Argentina chegou numa final de Copa do Mundo enfrentando seleções muito inferiores, e na seleção forte que ela enfrentou, ela pegou uma seleção covarde, até que chegou à final, aonde a Argentina realmente pôde enfrentar uma seleção forte, e não é só por ser uma final, a gente viu ali também o que o time da Argentina tinha para oferecer, muito dependente do Messi. O estilo de jogo da Espanha anulou o Messi, como anulou diversos outros jogadores. A Argentina simplesmente não consegue mais desempenhar e fazer nada. Então foi uma final
muito estranha pela parte da Argentina, porém muito forte da parte da Espanha, onde ela finalizou, ela amassou a Argentina e celebrou o jogo contra o Cabo Verde, onde o destaque foi o Vozinha, e nessa final estava sendo o Dibu Martinez, porque a Argentina não conseguia fazer absolutamente nada. Então, essa foi a final. Nós, brasileiros, ficamos felizes com a Espanha campeã, o fiasco da Argentina, mas isso não apaga a atuação do Brasil. A atuação do Brasil na Copa foi algo decepcionante, algo mal planejado, algo que afinal nos traz coisas que nós temos que refletir se nós queremos futuramente alcançar isso novamente. Eu tenho 28 anos. Em 2002 eu ainda era muito novo, eu não tenho lembranças de 2002. Minha primeira lembrança de Copa é de 2006. Então 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022 foram fiascos da seleção brasileira, muito por conta que está pagando pelo fato de não ter um trabalho, não ter um planejamento e não ter uma base sólida, que é o que a Espanha provou que funciona para nós. Não é comparando o futebol brasileiro ao futebol europeu, mas independente do continente, um trabalho sólido desde a base é necessário que você tenha nessa seleção o DNA do seu país, do seu estilo de jogo, que você não precise copiar outros países, que você tenha um treinador que tenha a cabeça com a ideia, a ideologia do futebol do seu país. E eu não vou entrar na questão de Ancelotti, eu não vou entrar na questão de que teria que ser um treinador brasileiro. Eu só quero dizer que nós temos que refletir sobre o que nós queremos. Queremos ser Brasil ou queremos ser europeus? Essa é a questão. Ficamos muito decepcionados, precisamos de um trabalho profissional, um trabalho sólido. A seleção brasileira precisa de profissionalismo, de pessoas que querem estar ali, de pessoas que querem fazer esse trabalho e de um trabalho sério. Uma seleção não pode ir para a Copa, e não estou falando que ela precisa ter craque em todas as posições, mas com um lateral direito, como foi o Danilo, beleza, a gente tinha o Wesley, talvez ele era a preferência, ok, um jogador jovem, com muito futuro pela frente, mas a gente não tem nenhum outro lateral direito. Lateral esquerdo, por mais que o Douglas tenha ido bem, sabe? Como a gente quebra a cabeça para isso? O Casemiro fez uma Copa horrorosa. Nós não temos volante. Então, nós temos que pensar um pouco, refletir, saber dos nossos erros, trabalhar nele, porque se você trabalha nele, você forma jogadores dentro do seu DNA. Nós não precisamos ter milhares de craques, não precisamos, porque infelizmente talvez essa fase já passou, mas nós vimos hoje que foi campeão uma Espanha, aonde ela não tem milhares de craques, ela tem jogadores excepcionais. Ela tem craques, sim, mas, tipo, não é o time inteiro. O Yamal é o diferencial. Porém, o Yamal não conseguiu ir bem na final. O Yamal não conseguiu ir bem na Copa. A gente tem que lembrar que o Yamal vem de uma lesão. Que o Yamal quase perdeu a Copa. O Nico Williams quase perdeu a Copa. Então, mesmo assim, a base, o trabalho estava ali. Então, independente de quem estava ali, independente se era o Oyarzabal, independente se era o Ferran Torres, independente se entrasse o Borja Iglesias, todo mundo sabia o que deveria ser feito. Enquanto a nossa seleção, ela não tem esse padrão. E por falta de padrão, nós pagamos o preço e mais uma vez passamos um vexame na Copa do Mundo. Então, para a próxima Copa, esperamos que o Brasil esteja melhor, esperamos que o Brasil tenha mudado a mentalidade, esperamos que seja uma seleção que a gente já é acostumado a ver. Uma seleção aguerrida, uma seleção forte acima de tudo, uma seleção que deixa o futebol brasileiro fluir, e não fica um futebol travado. Uma seleção onde é uma seleção que honra a sua ideologia de futebol. E nós não copiamos dos outros. Sei que isso pode ser sonhar muito alto, sei que isso pode ser um sonho muito distante, mas como amante de futebol, na próxima Copa, em 2030, estarei torcendo, espero, se Deus quiser, em nome de Jesus, estar lá nessa Copa, ver pessoalmente que pode ser que mude, pode ser que mude. Nós temos 4 anos agora em um ciclo que vai ter uma Copa América, vai ter as eliminatórias. Esperamos que desde a próxima convocação as coisas já mudem. Esperamos ver uma seleção muito mais aguerrida, com jogadores jovens principalmente, pois eles têm 4 anos para amadurecer, para se fortalecer, para ter um mental
necessário para uma Copa do Mundo. Que o Ancelotti entenda isso, todo mundo que está por trás ali, sem citar nomes da seleção brasileira, que nós sabemos de todo o problema que tem, de toda a sujeira que tem, mas agora eu tô falando da parte futebolística. Eu cansei desse papinho de acreditar, como eu acredito que você cansou também. Só que eu acreditei em 2018, depois de tomar um 7-1. E eu acredito assim, em 2018 talvez foi uma das melhores seleções que eu vi depois da seleção de 2010, talvez. Porque a seleção de 2018 ela jogava um futebol bonito, ela jogava um futebol brasileiro, ela tinha um DNA mais brasileiro ainda. Ela falhou, ela errou. O Tite pecou em coisas cruciais ali. A gente perde muito mais do que ganha. Nós temos 5 títulos de Copas, mas nós perdemos muito mais. Isso é normal, isso não tem problema. Agora, nós precisamos nos fortalecer e entender que toda Copa é a Copa é a Copa. E que nós podemos, porque nós somos o Brasil. Então temos que entender o tamanho do Brasil, da nossa grandeza e do nosso futebol. Teve uma entrevista, né, do Quaresma na Casa TV. Vou resumir, falar com as minhas palavras, mas que ele falou que o Brasil não pode copiar o futebol europeu. O Brasil é o Brasil. Antigamente os europeus copiavam o Brasil. Então a gente tem que virar essa chavinha. Entender que o brasileiro ainda é brasileiro, que nós não torcemos por outras seleções, nós somos brasileiros e que, se Deus quiser, na próxima Copa estaremos lá e o Brasil pode ser campeão. E se não for campeão, tudo bem, mas que jogue como o Brasil, isso basta. O Brasil não pode entregar a bola para uma seleção, com todo respeito, como a Noruega, jogar recuado, jogar como um time pequeno, se defender daquela forma. O Brasil não pode. O Brasil não é uma seleção que faz isso. As seleções fazem isso contra o Brasil. Esperamos que em 2030 melhore. Esperamos ter uma Copa tão maravilhosa quanto foi essa. É triste falar, o pós-Copa é doloroso. A Copa do Mundo é um evento excepcional, onde, sabe, sonhos são realizados, vidas são transformadas. Cara, a Copa do Mundo é algo que mexe comigo, num contexto geral, não só futebolístico, né? Eu sonhava muito em viver essa Copa, como por exemplo em 2022, eu casei em 2023, no começo de 2023, então eu não pude desfrutar de vivenciar uma Copa do Mundo, por exemplo, estando casado na minha casa, vendo jogos. Cara, isso é uma sensação maravilhosa. Foi incrível. Na minha casa tinha decoração, tinha fitinhas, tinha bandeira no jogo, tinha vuvuzela, tinha barulho, tinha seleção, tinha Copa do Mundo. À frente da minha casa tem a rua pintada e isso é Copa do Mundo. E a gente não vai perder isso. Só que em 2030, se Deus quiser, eu espero estar lá e vivenciar isso de uma forma como nunca vivenciei, porque talvez é o sonho de qualquer pessoa. É o sonho de qualquer pessoa que é minimamente apaixonada por futebol. O nosso sonho é estar numa Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um lugar de realizações de sonhos. Não vamos falar sobre a questão que muitas pessoas levam, toda a questão política, de todos os problemas que nós sabemos que a Copa tem. Eu estou falando agora para você. Eu sei que o meu público é você que gosta de futebol e não é essa pessoa que vai levar para esse outro lado. Mas nós sabemos que a Copa do Mundo é onde sonhos são realizados. Então, você que está aí do outro lado também, que sonha com isso, vai para cima. Não desiste, porque na próxima Copa nós vamos estar lá. Nós vamos estar lá. Todo mundo que é apaixonado por futebol, eu creio que um dia merece viver uma Copa do Mundo. Eu não sou jogador e não fui jogador, não, infelizmente, não tive o dom para isso. A paixão pelo futebol, ela me faz buscar espaços dentro do futebol porque eu quero viver isso. Quero viver isso da mesma forma que eu sei que você quer viver também. Então, se eu posso deixar um recado pro final do vídeo aí, você que tem um sonho, não desiste. Não desiste porque em Espanha, Portugal, Marrocos, nós estaremos lá. Até 2030, Copa do Mundo, mas os camisa 13 não. Logo mais tem vídeo novo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe sua vida. Não se esquece de deixar o like, você que ficou aqui até o final, se inscreve, dá aquela força pra gente e se puder, compartilhe o nosso vídeo aí, valeu? Deus abençoe. Abraço.